Pessoal! E é com muita felicidade e empolgação que eu venho fazer esse vídeo de hoje sobre o novo álbum da Taylor que ela anunciou no fim de semana passado no Grammys, que é o The Tortured Poets Department. Então vem comigo! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão tão empolgados quanto eu? Gente, eu estou muito empolgada para este álbum. E eu vou explicar por quê já já, mas eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês sobre como foi o anúncio da Taylor no Grammys, o que ela falou, e aí a capa, né, já está aqui aparecendo, essa aqui é a capa lindíssima, sofisticadíssima, elegantérrima do novo álbum The Tortured Poets Department. Devo confessar que, mesmo falando inglês, esse nome é gigantesco, é meio que um trava-língua, né, porque tem muitos T's. The Tortured Poets Department. Basicamente quer dizer o departamento dos poetas torturados. E, gente, eu tô muito feliz porque a tracklist saiu e a gente já sabe que a Taylor vai falar sobre o relacionamento dela. Basicamente, o término do relacionamento dela com o Joe, e eu estou curiosíssima. Eu sei, eu sou Swiftie e eu não deveria estar tão interessada assim na vida pessoal da Taylor, porém, a Taylor, ela escreve sobre a vida pessoal dela. As músicas dela são sobre a própria vida. E mesmo que você queira me dizer que, mas tem o Folklore e o Evermore, ela pegou inspiração sobre outras coisas, ela se inspirou em outras histórias, livros, filmes, mas tem sempre um fundinho ali de autobiografia, mesmo quando na superfície a letra é sobre uma outra história, ela usa aquela outra história para dar uma disfarçada em algum sentimento que ela tá ali sentindo na vida dela, tá? E eu vou explicar mais sobre isso durante o vídeo, mas eu vim aqui para poder falar sobre este anúncio que eu já esperava que ia ser álbum novo, e eu vou começar por aqui. Eu vou tentar não me enrolar muito na linha, né, na cronologia ali do tempo, tá? Mas geralmente, às vezes eu saio meio que da linha do tempo e eu meio que me enrolo, mas eu vou tentar manter uma linha de raciocínio mais lógica possível dentro da minha empolgação, porque, gente, eu devo confessar que eu tô muito empolgada. Esse álbum, de verdade, eu acho que é o álbum que eu mais estou ansiosa pra ouvir nos últimos, sei lá, 5 anos de Taylor. Eu acho que o último álbum que eu fiquei tão empolgada pra ouvir foi Reputation, porque Reputation a gente sabia que ia ser o álbum dela, que ela também ia hablar e se vingar de todo o cancelamento que ela sofreu por causa do Kanye West e da Kim Kardashian. Quem viveu, viveu esta era de cancelamento da Taylor. Para dar um pouco de contexto, gente, eu sou fã da Taylor desde 2010. Eu peguei a transição entre Fearless e Speak Now. Speak Now foi lançado em 2010. Então, tipo assim, eu morei nos Estados Unidos em 2009, 2010. Foi quando eu conheci a Taylor, porque tocava na rádio direto naquela época, lá nos Estados Unidos. Então, eu peguei todo o burburinho do pré-lançamento pro Speak Now na mídia e o lançamento do Speak Now morando nos Estados Unidos. Me apaixonei pelo trabalho dela, fui logo consumindo Fearless e Taylor Swift, que são os 2 primeiros álbuns, né? E sou fã desde então. Então, eu peguei a era da Old Taylor, né? Quem escutou Look What You Made Me Do sabe da referência, né? A Old Taylor, ela meio que, entre aspas, morreu no Lover, Folklore, Evermore e Midnight, mas a Old Taylor está de volta e na tracklist a gente tem confirmação. Tem uma música no Tortured Poets Department que chama Who is Afraid of Little Old Me? Quem tem medo da minha antiga eu? Então, a Old Taylor está de volta neste álbum novo e temos a clara evidência porque tem uma música chamada Quem Tem Medo da Minha Antiga Eu, que é a Taylor dos 5 primeiros álbuns, né? Que até Reputation era a antiga Taylor. A antiga Taylor morreu em Reputation, mas ela está retornando das cinzas nesse novo álbum e temos aqui várias pistas para comprovar. Gente, eu tô muito empolgado, porque coitado do Joe,
Owen, neste momento, ele deve estar assim, gente, não deve estar passando nem Wi-Fi lá, né? Então, assim, eu estou muito, 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 muito empolgada. Mas vamos começar do começo. Eu vou abrir aqui para vocês a prova de que eu já sabia, né? Eu já suspeitava, sabia não, gente. Tudo que eu falar aqui é meio que o que eu achava que ia acontecer. São vários achismos baseados em todo o histórico que eu tenho como fã da Taylor, todo o conhecimento sobre Taylor Swift, sobre a carreira dela e sobre a música dela que eu tenho. Eu me basei em tudo isso que eu sei sobre a carreira dela, porque eu não a conheço pessoalmente, então só posso falar sobre a carreira e a música dela. Eu me baseei em tudo que eu sei sobre ela e a carreira dela para fazer meio que essas previsões, para deduzir o que eu acho que vai acontecer. Gente, mas tudo isso é dedução, tá? Eu não consigo, eu não tenho contato, obviamente, com a Taylor, nunca ouvi as músicas novas não saíram ainda. Vão sair dia 19 de abril, que gente, ela ter escolhido essa data 19 de abril é a cereja do bolo para enterrar o Joe Owen. É uma declaração de guerra. Vou explicar mais, mas vamos lá, começando do começo. Eu tô mostrando aqui na tela uma DM minha para Lauren Lipman. A Lauren Lipman é uma youtuber e influencer que só fala da Taylor Swift. Ela tem aí uma carreira online, uma presença online falando sobre a Taylor, ela é uma fã. E aí ela fez um post, ó, tá aqui, ó, dia 13 de novembro do ano passado. Ela fez um post falando sobre, ai meu Deus, a próxima regravação, o próximo álbum que a Taylor vai lançar é o Reputation TV, né? O Reputation Taylor's Version. E aí eu mandei uma DM pra ela dia 13 de novembro. Eu postei, gente, essa mesma coisa aqui em vários comentários. Mas esse aqui foi o mais fácil de eu pegar pra mostrar pra vocês. Então, dia 13 de novembro do ano passado, eu escrevi pra Lauren assim: Lauren, eu acho que o próximo álbum que ela vai lançar é um novo álbum. Eu acho que os ciclos dela até agora são a cada duas regravações, um novo álbum. Por exemplo, ela fez as regravações de Fearless e Red, né? Tipo, duas regravações, e Midnights, que é um álbum novo. Aí, Speak Now e 1989, duas regravações e um álbum novo. E isso se concretizou, porque o álbum novo vai ser o The Tortured Poets Department. E aí depois ela vai lançar um re-recording e um álbum novo. Aí eu ainda finalizei falando assim, é apenas a minha teoria. E, gente, a teoria está se realizando. A Taylor, gente, ela não é espontânea quando se trata da carreira dela. Quando se trata da música dela, da carreira dela, não tem uma certa espontaneidade. Exceto no Folklore Evermore, que ela estava presa dentro de casa por causa da pandemia, ela não tinha mais nada para fazer do que escrever música e lançar os álbuns, né? Foi um jeito que ela arrumou de lidar com toda a loucura que estava acontecendo com o mundo. Esses dois álbuns, eles são as exceções, mas eles provavelmente não teriam sido lançados no ano que eles foram lançados, do jeito que eles foram lançados, se não fosse a pandemia. E a Taylor deixou isso muito claro, né? Porque a Taylor, ela tem ciclos de lançamento de 2 em 2 anos, né? Ela lançou Taylor Swift, 2 anos depois Speak Now, 2 anos depois... Taylor Swift, 2 anos depois Fearless, 2 anos depois Speak Now, 2 anos depois 1989. Só que aí, no final da era 1989, ela foi cancelada por causa do rolo lá com Kanye West e Kim Kardashian. Então, 2 anos depois, ela estava cancelada, ela estava naquele período de reclusão, então ela pulou um ano. Então, ela pulou um ano, né? Um ano que seria o ano de lançamento do álbum, de um álbum dela, ela pulou porque ela estava cancelada, ela estava reclusa, ela achava que ela tinha perdido a carreira dela e também ela tinha conhecido o Joe. Ela conheceu o Joe no final da era 1989 e quando ela lançou Reputation, ela já estava com ele, porque na turnê Reputation, se você assistiu o documentário
Ai, gente, Miss Americana, ela tá no Reputation Stadium, né? Ela está na tour Reputation, ela sai do show e ela abraça o Joe. Então, ela conheceu o Joe no momento que ela tava provavelmente escrevendo Reputation, tanto que Delicate é uma música do álbum Reputation, que fala ali de como foi delicado ela conhecer ele e tentar se apaixonar no momento que ela tava cancelada. Então, ela conhece o Joe antes de lançar Reputation, ela está cancelada, ela pula esse ano e lança Reputation. Depois de lançar Reputation, 2 anos depois, Lover. Aí veio pandemia, veio Folklore Evermore. 2 anos depois, Midnights. E Midnights foi lançado em 2022. Então, o que seria lançado em 2024? Álbum novo, ciclos de lançamento de 2 em 2 anos. É assim, gente, há 18 anos. A Taylor lança um álbum novo a cada 2 anos e cada álbum conta a história dos últimos 2 anos. Então eu já tinha deduzido isso, que ela ia continuar lançando um álbum novo a cada 2 anos, ia coincidir que todo ano par ela lança um álbum, né? 2022 Midnights, 2024 álbum novo, 2026 álbum novo. Ela tem esses ciclos e são previsíveis. Ela também tá fazendo esse ciclo, né, de álbum novo, 2 regravações, álbum novo, 2 regravações. Então, é sim um ciclo, entre aspas, previsível, né? Ela tem uma estrutura. E, cara, se você é fã da Taylor há, sei lá, 5 minutos, você sabe que a Taylor ama numerologia. Tudo pra ela tem simbolismo em número. O número preferido dela é 13. Ela enfia o número 13 em tudo que ela pode enfiar. Ela enfia número em tudo que ela pode enfiar. E assim, pra ela, números têm significado. Esses ciclos que são certinhos pra ela, estruturados, é a cara dela, é o jeito que ela organiza a carreira dela, com ciclos e números e tudo ali tem uma razão de ser. Então, quando ela começou a postar coisas preto e branco e tal, todo mundo ficou, ai meu Deus, é Reputation TV, é Reputation TV. Daí eu tipo, cara, ela não vai relançar Reputation antes de sair um álbum novo. E agora a gente sabe o porquê do preto e branco, né? O álbum novo, vou abrir aqui a capa, tem essa carinha de preto e branco. Então temos a volta do preto e branco, temos a volta aqui de uma estética mais misteriosa, mais chique, mais elegante. Estou amando. E Reputation é o álbum que é o simbolizado pela cor preta, e já sabemos que The Tortured Poets Department é simbolizado com a cor branca. Todos os posts da Taylor têm o coraçãozinho branco, que é a cor do álbum novo. Toda vez que ela fala, por exemplo, de 1989, é o coração azul claro. Toda vez que ela fala de Red, é o coração vermelho. Reputation, coração preto. E a nova era é a cor branca. E além do coração branco, que tá aqui, vocês podem ver, né? Tanto a Taylor Swift quanto a Taylor Nation, né? Que é o Instagram da Taylor Nation, tá postando tudo com coraçãozinho branco. E essa semana, quinta, sexta, sábado e domingo... Não, quinta, sexta, sábado e domingo? Não, hoje é sexta. Hoje é o show número 3 em Tóquio. Hoje de manhã é o número 3. Então foi quarta de manhã, quinta de manhã, sexta de manhã e sábado de manhã, aqui no Brasil, são os 4 shows de Tóquio. E ela está com a unha branca. Por que é importante a cor da unha? Porque a Taylor, durante a The Eras Tour todinha, até então, até aqui o show do Brasil, que encerrou o primeiro ciclo da tour, ela tava com uma cor de unha para cada álbum, né? Ela tinha 10 álbuns, uma cor de unha para cada álbum. Agora que tá saindo o álbum 11, a unha dela está totalmente branca, não tá mais colorida. Isso quer dizer que a cor do novo álbum é branco. Então já temos uma cor de álbum. Estou aqui de branco para gravar hoje, para poder simbolizar o álbum novo. Estou muito feliz, gente, empolgada. E vamos falar um pouquinho então do álbum novo, gente. Esta capa, achei super chique, um pouco sexy, muito bacana, muito bonita, muito de bom gosto e traz aí uma carinha mais elegante. Como ela tem nome Poets, né, poeta,
no novo álbum, eu tenho quase certeza que a letra das músicas vão ser do mais alto nível da carreira dela até então, com todo o desenvolvimento do talento dela. Gente, as letras vão ser... Preparem os dicionários para vocês aprenderem várias palavras novas em inglês. Provavelmente vai ser extremamente poético, bem complexa a letra. E o que eu acho que vai ser o ritmo? Eu acho que ou vai ser uma mistura de Folklore Evermore com um pouco mais de pop, uma pegada um pouco mais moderna, ou vai ser mais jazz, que aí ela vai entrar no novo gênero. E a gente sabe que a Taylor, ela é mestre em migrar de um gênero pro outro. Ela foi country, foi pop, foi indie com Folklore Evermore, voltou pro pop em Midnights e agora talvez ela queira experimentar o jazz, um jazz meio vintage. Toda a estética me faz pensar um pouco em False God, essa música dela, False God, que tem aquele jazz meio vintage, com um pouquinho de pop ali para poder integrar com o resto do álbum. Então eu acho que pode ser ou uma vibe mais False God, com jazz ali, ou uma mistura de indie com pop. Não sei ainda, dia 19 de abril vamos descobrir. Mas eu não sou a única pessoa não que tá nessa vibe achando que vamos ter jazz por aí, ó. Eu separei aqui alguns posts e comentários de pessoas. Opas. Vamos ver aqui, ó. Pessoas estão comentando sobre isso, né, em posts sobre o novo CD. Tipo assim, estou rezando para que o novo álbum seja um jazz pop vintage tipo False God. Gente, eu acho que se for tipo False God, vai ser perfeito, porque eu achei a melodia daquela música maravilhosa. Eu acho que tem tudo para dar certo e tem tudo para ter e tem tudo a ver com poeta, poema, uma coisa mais culta, mais elevada. Esse CD, esse álbum novo dela tem uma estética mais assim, on the nose, mais nariz em pé, sabe assim, mais estou mais pro lado de letras mais sofisticadas do que pro pop. É um chute meu, tá? Tudo aqui vai ser um chute, uma tentativa de previsão e tudo mais. Baseado naquilo que eu, né, já deduzo de conhecer a Taylor. Mas vamos dar um passinho para trás e vamos ver aqui como que foi o anúncio no Grammys. Eu vou pausando aqui e meio que traduzindo livremente, tá, gente? Eu não vou tentar fazer uma tradução perfeita, não. Para vocês do anúncio dela. Então vamos lá. I want to say thank you to the fans. Eu gostaria de agradecer aos fãs. Telling you a secret that I've been ao dizer para vocês um segredo. Keeping from you for the last 2 years. Ao dizer para vocês um segredo que eu estava escondendo de vocês pelos últimos 2 anos. E, gente, toda vez que ela fala que ela passou os últimos 2 anos, né, escrevendo e produzindo o The Tortured Poets Department, ela faz questão de estressar 2. Ela sempre mostra o número 2. Então, assim, ela tá estressando que o que tá nesse álbum tem a ver com os últimos 2 anos de vida dela. E, sinceramente, eu vi um outro post da Taylor que ela deixou bem claro também que ela começou a escrever The Tortured Poets Department assim que ela entregou o Midnights para a produção. E a última música que ela escreveu para Midnights foi You're Losing Me. Mas vamos lá. Então ela estressou aqui que tem 2 anos que ela tá escondendo a existência deste álbum. É o The Tortured Poets Department. Which is that my brand new album. Aí o segredo é que o meu mais novíssimo lançamento, o meu mais novo álbum comes out April 19th. Vai ser lançado dia 19 de abril. It's called The Tortured Poets Department. E se chama The Tortured Poets Department, que é o Departamento dos Poetas Torturados. Swift quickly posted the
E aí ela fala que aí ela termina o discurso dela falando que ela ia pra lá pro backstage pra poder postar a capa, e daí ela posta a capa, que é essa daqui que eu mostrei pra vocês. E aí, junto com a capa, ela posta assim, ó: All's Fair in Love and Poetry. New album The Tortured Poets Department out April 19. Então, tudo é válido no amor e na poesia. E aí fala o nome do álbum e quando que vai ser lançado. E junto tem essa mensagenzinha aqui. Eu vou ler pra vocês, mas deixa eu beber um pouco d'água, porque toda vez que eu falo muito eu começo a tossir. Eu não quero ficar tossindo. Gente, The Tea. E aí ela posta, né, a capa junto com essa mensagem aqui. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a sequência daqui a pouquinho, mas vamos focar aqui nessa mensagem já que já estamos aqui. Aí ela fala aqui, ó: So I enter into evidence my tarnished coat of arms, my muses acquired like bruises, my talismans and charms, the tick-tick-tick of love bombs, my veins of pitch black ink. All's fair in love and poetry, sincerely the chairman of the Tortured Poets Department. Então, traduzindo livremente, porque aqui tem uma poesia é super difícil de traduzir, principalmente tentar rimar, mas ela fala assim: então eu entro em evidência. Então, eu acho que quando ela diz eu entro em evidência, eu acho que ela está falando da volta dela à evidência pública, porque ela passa os últimos 6 anos tentando manter toda a vida privada dela muito escondida, e a gente sabe que grande parte disso foi influência, sim, do Joe Alwyn. Ele é um tipo de pseudo famoso, porque, tipo assim, gente, que grande filme ele fez como ator. 99% das pessoas, se ele não tivesse namorado a Taylor, não saberiam nem quem ele é aqui no Brasil. Talvez ele tenha um pouquinho mais de fama na Inglaterra, que ele é inglês, mas no Brasil, gente, ele é o namorado da Taylor, ex-namorado da Taylor agora. Então eu entro em evidência com a minha armadura destruída, né? Com o meu casaco de armadura destruída. Esse arms pode ser tanto arms de braços, como também pode ser alguma coisa entre a armadura. Tipo assim, meu casaco de porque aqui, arms como braço não faz sentido. Tipo assim, o meu casaco de braços destruído não faz sentido em português. Eu acho que é mais o sentido de, tipo assim, o meu casaco de armadura destruído, né? Tipo assim, a proteção que ela tinha construído, provavelmente uma proteção emocional que ela tinha construído em volta dela foi destruída. Aí, meus musos ou musas, né, adquiridos com machucados. E assim, gente, ela se refere ao Joe em várias músicas de Lover, de Folklore, Evermore, como o muso dela, né? Ela foi completamente apaixonada nele, e ela se referia muito a ele como muso, e como ela via ele como o amor dourado, né? Que com ele ela descobriu que o amor não era vermelho, não era red, como no CD, ela descobriu com ele que o amor era dourado. A Taylor linka cores a emoções. Gente, isso é o tempo todo. Ela descreve emoções com cores, isso é muito importante. Então aqui eu acho que já é uma referência ao Joe, my muses, tipo os meus musos, adquiridos com machucados, meus talismãs e amuletos. Então, talismã e amuleto são coisas que você usa para se proteger também, né? Num sentido um pouco mais mágico, mas como é uma poesia, então ela tá fazendo uma metáfora aqui com magia para proteção. Aí o tic-tic-tic o tic-tac, né? O tic-tac das bombas de amor. As minhas veias cheias de tinta preta. Então, aqui o Pitch Black Ink. Ink é especificamente o tipo de tinta que tem em caneta. Aqui, na minha opinião, ela está se referindo ao uso da caneta para escrever, no caso, escrever músicas, e essa escrita, né, essa tinta é o que ela tem como arma para se expressar. E isso já está nas próprias veias, né? Tipo, as minhas veias de tintas pretas. Então, assim, a tinta para escrever as letras dela já é uma coisa interna dela, já é uma coisa que faz parte do ser dela. E, sinceramente, a Taylor sempre, quer dizer, pelo menos até Reputation, a Taylor sempre usou as músicas dela como
a maior forma de lidar com as próprias emoções, a maior forma de falar a própria verdade, a própria versão dos fatos e também de atacar seus inimigos. Gente, Look What You Made Me Do é atacando Kanye West aqui no Kardashian pelo que eles fizeram, sabe? E também para falar a verdade sobre os ex dela. Aqui eu vou fazer um pequeno paralelo eu não meio que um paralelo entre os dois tipos de fãs da Taylor. Tem os fãs da Taylor antigo, que são tipo eu, que estão aqui, né, no mundinho Swift desde sempre e acompanhou a Taylor, a Old Taylor, desde o começo, no sentido de que a gente conhece a Taylor que usa a música para falar a verdade, doa quem doer, sendo sincerona e realmente dando nome aos bois. A Taylor, ela é muito específica e direta nas músicas, mas quando ela vai dar entrevista, ela nunca confirma se a música realmente é sobre fulano ou ciclano. Porém, gente, 90% das músicas da Taylor não tem dúvida sobre quem ela tá falando. E por que eu digo isso? Que isso é uma visão e uma certeza dos fãs antigos. Por quê? A Taylor dos 4 primeiros álbuns, não, a Taylor dos 5 primeiros álbuns, porque Reputation teve muita direta mesmo, não foi nem indireta. A Taylor dos 5 primeiros álbuns era uma Taylor que falava mesmo, ela não tinha muitas papas na língua nas letras da música. Eu quero deixar bem claro de que em entrevistas e coisas fora da música, ela nunca dava certeza. Porém, ela não precisava confirmar. Quando o ex dela chama John Mayer e ela escreve uma música chamada Dear John, é óbvio que ela tá falando do John Mayer. Quando ela tem na letra da música escrito Steve, é óbvio que ela tá falando do Steve, ex dela. Quando ela tem uma música, no caso ela começa uma música com Drew. Drew looks at me, né, nos CDs mais antigos, cara, se ela começa a música com o nome do fulano, ela tá falando do fulano. Não tem como, não está aberta a interpretação. Ela botou o nome da pessoa na música. E essa é a Taylor que sempre existiu até Reputation. E a Taylor, ela ficou muito famosa por causa disso. Óbvio, ficou famosa porque ela tem muito talento, mas a gente não pode negar que a mídia focava muito na vida pessoal dela, porque ela escreve sobre a vida pessoal dela, ela escreve sobre o que acontece com ela. E como ela tem uma discografia autobiográfica, claro que a gente acaba ficando sabendo das coisas da vida dela. E até o CD Reputation, até o álbum Reputation, ficava muito claro isso. Só que os novos fãs, toda vez que eu vou ler os comentários de posts sobre a Taylor, os novos fãs, eles têm essa coisa de que, você não pode falar que você sabe que essa música é sobre fulano, porque a Taylor nunca confirmou. Mano, o nome da música é Style. Óbvio que é sobre o Harry Styles, ex dela. Tipo, não tem como dizer que não é, sabe? E mesmo quando ela não põe o nome da pessoa na música, tem a descrição tão perfeita que não tem como você negar sobre o que é. Bad Blood foi sobre a picuinha dela com a Katy Perry. Não tem como você falar que não é. E aí, só que os novos fãs que chegaram depois de Folklore Evermore, porque Lover, Folklore e Evermore, e também Midnights um pouco menos, mas também Midnights, foi a era que a Taylor tava com o Joe, e a era que o Joe estava influenciando a Taylor a ser menos transparente publicamente com as próprias emoções. Então, a Taylor, inteligentíssima e talentosíssima, tipo, pessoa brilhante, o que ela fez? Ela sentia coisas, ela escrevia sobre essas coisas que estavam acontecendo na vida dela, o que ela estava sentindo, mas, como ela é muito inteligente, muito talentosa, ela disfarçava essas coisas, se baseando em livros, filmes, história de outros famosos para dar aquela disfarçada. E muito dessa disfarçada também, na minha opinião, aí já é uma opinião pessoal, mas vários fãs antigos da Taylor pegaram isso já há muito tempo. Ela disfarçava coisas negativas que ela estava sentindo em relação ao relacionamento dela com o Joe. Ela escondia isso por trás de uma outra história de outra pessoa ou uma história de um filme, para não chatear o Joe publicamente e para não dar na cara de que
de alguma forma, o relacionamento deles não era perfeito, tanto que terminou. E terminou de uma maneira não muito boa, porque a gente sabe pela tracklist do The Tortured Poets Department que a coisa foi feia no final. A coisa foi feia, a gente já sabe que ela vai falar a verdade. Doa quem doer, agora que ela não tá com ele há muito tempo. Ela, tipo assim, ela vai fazer com o Joe o que ela fez com o Jake Gyllenhaal, com All Too Well, o que ela fez com o John Mayer, com Harry Styles. Ela vai falar a verdade dela. E eu não estou falando isso de uma forma negativa. Eu acho isso muito inteligente da parte dela e muito talentosa ela conhecer as próprias emoções, conseguir pegar essas emoções, transformar em música e música extremamente boa. Então, pra mim, eu admiro muito isso dela, da Taylor conseguir lidar com as próprias emoções, transformando essas emoções em músicas. E músicas muito, muito, muito boas. Então, é uma coisa positiva pra mim, sabe? Eu não estou falando isso no sentido de crítica, eu estou falando isso no sentido de admiração. Só que ela sempre fez isso, ela sempre contou as versões dela sobre os fatos, porque assim, gente, os ex dela só. Gente, falavam cada coisa na mídia sobre ela. John Mayer, então, gente, até música ele escreveu, sabe, sobre o assunto. E então ela tinha a música dela como forma de desabafar, lidar com as próprias emoções, mas também para dar o lado dela dos fatos. E ela sempre usou isso como arma, tanto que contra a Katy Perry e contra o Kanye West e a Kim Kardashian, ela usou a música dela como arma para se defender. Ela usou a música dela como arma contra o Scooter Braun e o Scott Borchetta. Ela escreveu My Tears Ricochet. Música linda, perfeita. Não tem nenhum erro naquela música, mas a música é sobre o que o Scott Borchetta fez com ela ao não vender as músicas dela pra ela, né? Vender pra outra pessoa. Então, assim, a Old Taylor, que ficou meio que debaixo dos panos nos últimos 4 álbuns, né? Lover, Evermore, Folklore e Midnight, ela está de volta. A Taylor de Drew looks at me. Gente, o primeiro grande hit da Taylor chamava Tim McGraw. Era o nome de um cara, de um cantor que ela gostava muito. Ela dava nome aos bois. Então a Old Taylor está de volta e está bem direta. E aí, depois desse poema, ela ainda escreve All's Fair in Love and Poetry. Aqui é uma releitura de uma frase muito famosa que é All's Fair in Love and War. Tipo, tudo é justo no amor e na guerra. Então, ela mudou a palavra guerra para a palavra poetry. E assim, gente, a Taylor tem usado referências à palavra guerra há muito tempo. A gente tem a música The Great War in Midnights, né? É uma música extra de Midnights que fala sobre uma briga horrenda que ela teve com o Joe, que eles na música meio que eles quase terminaram, mas acabaram ficando junto. Porém, gente, quando a gente começa a escutar as músicas sobre o final do relacionamento deles, a gente vê que provavelmente foi um relacionamento no final que foi e voltou, foi e voltou. Eles provavelmente, eu não tenho certeza, mas devido às letras das músicas dela aí de Midnights, gente, até de Lover. Gente, Cruel Summer é uma música, tipo, sobre o desespero de gostar de uma pessoa e de saber que aquilo provavelmente não vai ser muito bom para aquela pessoa ou que aquela pessoa vai ficar meio que incomodada com isso. Em Lover tem também Death by a Thousand Cuts, sobre um término horrendo, que a Taylor publicamente disse que foi baseado em um filme que ela assistiu. Eu realmente acho que ela se inspirou nesse filme que ela assistiu para disfarçar que ela estava escrevendo sobre um possível término com o Joe. Mais descaradamente sobre um término com o Joe, ela fala, tem a música Cornelia Street, que ela fala que se um dia eles realmente terminassem, ela nunca mais andaria pela Cornelia Street, que é uma rua em Londres na qual eles moravam juntos. Então, assim, gente, ela tinha desde o começo do relacionamento essa sensação de que poderia vir um término. Ou que eles de fato terminaram e voltaram. False God é uma música sobre um casal que está ali estranho um com o outro, mas que eles ainda se dão bem na cama. Entende? Tipo assim, eles têm essa atração física e sexual entre os dois, mas que às vezes eles estão ali no dia a dia, eles estão ali naquele relacionamento não muito legal.
né? Presta atenção na letra de False God. Então, tem muitas evidências de que provavelmente ou eles tiveram um relacionamento depois dos 3 primeiros anos, foi meio que ioiô, ou pelo menos com muitas brigas feias, tá? É a minha dedução. E ela está falando muito sobre guerra, então ela dá a entender também que, tipo assim, provavelmente, já que no amor e na poesia, né, ou a poesia aqui sendo uma metáfora para a guerra, tudo é justo, isso quer dizer que a poesia dela, que vai estar contida no The Tortured Poets Department, vai ser a arma que ela tá usando na guerra dela com o Joe. E isso, para bom entendedor, meia palavra basta. É uma declaração de guerra. Ela vai falar a verdade dela sobre o assunto, sobre o término. Isso fica bem claro, até porque, eu vou terminar aqui. Ela fala, sincerely the chairman of the Tortured Poets Department. Então, atenciosamente, a presidente do Departamento dos Poetas Torturados. Até porque, gente, o título do álbum é uma alfinetada no Joe. Por quê? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Em dezembro de 2016, 2020, dia 16 de dezembro de 2022, saiu uma notícia que o Joe e os amiguinhos dele, Paul Mescal e Andrew Scott, tem um grupo de WhatsApp chamado Tortured Men's Club, Tortured Men Club, o Clube dos Homens Torturados. Nessa época, também saiu uma notícia de fontes próximas a Taylor Swift, numa revista que geralmente é a Treepain, que lança, né, que implanta as notícias, os furos. Treepain, para quem não sabe, é a agente da Taylor, tá? E a agente da Taylor, o time da Taylor tem algumas revistas que confiam, e aí, nessas revistas que eles confiam, quando diz assim, fontes próximas a Taylor, é a agente dela, a Treepain, dando a informação, sem deixar claro que foi ela que deu a informação. Na época, né, nesse dezembro aqui de 2022, aparentemente eles já tinham meio que voltado da briga ou da situação que gerou a música You're Losing Me, porque a Taylor escreveu e gravou a You're Losing Me dia 5 de dezembro de 2021. Tá? Então, dia 5 de dezembro de 2021, a Taylor gravou You're Losing Me, que é uma música falando que ela declaradamente sabia que o Joe estava a perdendo, que o relacionamento deles já estava indo de mal a pior, fundo do poço. Só que um ano depois, no dezembro de 2022, quando sai essa notícia, eles estavam juntos ainda. Então pode ser que perto do final de 2021, começo de 2022, pode ser que eles tenham brigado feio, dado um tempo ali, depois voltaram, mas em dezembro de 2022 eles estavam juntos, porque quando saiu essa notícia aqui, meio que o time da Taylor implantou a notícia de que a Taylor ficou chateada do Joe e dos amigos dele declararem publicamente que eles têm um grupo de WhatsApp com um nome completamente machista, porque isso podia respingar na carreira dela. Tipo assim, como assim você tá namorando um cara que tem um grupo de WhatsApp com um título super machista? Entendeu? Então, foi meio que dado a notícia em público que a Taylor meio que deu um puxão de orelha no Joe por deixar público que ele tinha esse grupo de WhatsApp com o nome machista. E então, provavelmente, eles estavam juntos ali. Publicamente, gente, em 2022, nós fãs tínhamos certeza de que a Taylor estava vivendo o melhor relacionamento da vida dela. Publicamente, a gente achava, em 2022, que Joe era o homem da vida da Taylor. Mas, por trás, né, do público, na vida pessoal dela, as coisas não estavam indo muito bem. E por causa dessa notícia que eles falam numa entrevista, né? Esses três aqui, eu acho que eles fizeram um trabalho como atores juntos. E eles falam numa entrevista que eles têm esse grupo do WhatsApp. A Taylor ali, como isso ficou público, ela ficou meio puta, deu uma chamada de atenção nele. Que tipo assim, pô, como assim? Você tá falando pra todo mundo que você tá nesse grupo de WhatsApp aí meio machista. Então isso quer dizer que nesse período aqui eles estavam juntos, mas provavelmente a relação já estava meio, né? E por que isso é importante? Porque o nome do álbum é uma alfinetada ao nome desse grupo de WhatsApp, que a Taylor não gostou do nome do grupo de WhatsApp. Então ela está aqui claramente alfinetando ele com o nome do álbum. Então a gente sabe que o álbum vai alfinetar ele várias vezes. Ela vai jogar várias verdades nesse álbum sobre o relacionamento deles, provavelmente sobre o término do relacionamento. E, gente, eu tô louca pra descobrir o que ele fez de errado.
Porque a Taylor amava muito ele. A gente tem Lover com altas declarações assim de devoção. Ele era o muso dela. O que este cara fez? Mas vamos aqui dar um passinho atrás. A Taylor falou em entrevista que assim que ela terminou de escrever Midnights e entregou Midnights para lançamento, então vamos pegar aqui quando que saiu Midnights. Midnights foi lançado dia 21 de outubro de 2022. Então, se ela ainda estava com o Joe em dezembro de 2022, Midnight tem muita música que, na minha opinião, é música disfarçada de outra inspiração, porém sobre o caos do relacionamento dela com o Joe. E eu acho que o fato dela ter dito que Midnights era sobre noites aleatórias na vida dela, tanto do passado quanto do presente, era um jeito de não deixar claro pro Joe que, olha, esse álbum é meio que sobre você, mas eu não vou dizer pra ninguém. Eu acho que nem pra ele, talvez, ela tenha declarado que, tipo assim, Midnights é meio que sobre a dúvida dela. Será que ela fica ou não com ele? Será que ela continua ou não com ele? Eu acho que Midnights é sobre o período dela de dúvida. E aí termina com You're Losing Me, porque eu acho que, por exemplo, Lavender Haze é uma música que fala, tipo assim, ai, gente, eu só queria ficar na parte perfeita do amor. Question, eu acho que é ela se perguntando sobre amores antigos, né? Tipo assim, ai, eu só queria fazer uma pergunta. Então, eu acho que Midnight é sobre o período que ela estava em dúvida se terminava ou não. Terminando e concluído com You're Losing Me, que é uma música que ela toma coragem de falar pro Joe, tipo, olha, eu tô sentindo tudo isso de negativo sobre o nosso relacionamento, como vai ser daqui pra frente? Então eu acho que You're Losing Me encerra Midnights com ela sendo honesta com o Joe sobre tudo que ela tá sentindo. E aí, o The Tortured Poets Department vai ser o desenrolar depois que ela fala a verdade pro Joe, tipo, olha só, você tá me perdendo, e aí? E aí, como é que vai ser? Você tá me perdendo, as coisas estão ruins. Como que vai ser daqui pra frente? E aí a gente vai descobrir como que foi daqui pra frente no The Tortured Poets Department. Então eu acho que vai começar a partir do momento que ela fala pra ele que pra ela não tá funcionando mais. E ela escreve isso em 2021. Gente, 2021 é muito tempo atrás, são 3 anos atrás, que ela já estava sentindo que as coisas não estavam indo muito bem no relacionamento. Enfim, então já sabemos que o título do álbum, né, que o nome do álbum é uma alfinetada no Joe. Já sabemos que é uma continuação de Midnight e provavelmente é uma continuação direta do You're Losing Me, ok? E aí agora a gente vai ver algumas outras dicas aí que tem. A data de lançamento, April 19, dia 19 de abril. A Taylor disse que geralmente quando você vai lançar um álbum, você entrega ele entrega ele já pronto, né? Tipo assim, gravado pra gravadora fazer os CDs físicos alguns meses antes, mais ou menos 6 meses antes. Então, se Midnights foi lançado em outubro de 2022, provavelmente ela finalizou ele em abril de 2022. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses. Daria em 6 meses aí pra gravadora fazer os vinis, as cópias físicas, blá blá blá, fazer toda a parte de marketing. Se eles terminaram, se ela começou, e ela fala, né, ela deixa bem claro em entrevista que ela começou a escrever o The Tortured Poets Department assim que ela entregou. Então, se ela entregou mais ou menos em abril, ela começou a escrever o The Tortured Poets Department mais ou menos em abril. Será que eles terminaram em abril de 2022? Porque a gente sabe que só veio a público ano passado. Mas também a gente sabe que ela terminou com ele antes do público ficar sabendo. Então a gente fica sabendo em 2023, mas ela com certeza terminou com ele antes. Eles terminaram antes de todo mundo ficar sabendo, do público ficar sabendo, né? Então eu acho que eles ou brigaram muito feio, ou houve um pequeno término, mesmo que eles tenham voltado em abril de 2022. E o que mais? Então, ela lançar esse álbum em dia 19 de abril tem um significado. Outra coisa que tem a ver com dia 19 de abril. Dia 19 de abril
é o dia da Guerra da Independência dos Estados Unidos com a Inglaterra. Então, é quando os americanos comemoram a independência da Inglaterra, dia 19 de abril. A Taylor lançando um álbum de término com um inglês dia 19 de abril, quer dizer que dia 19 de abril marca a guerra deles. Ou, né, tipo assim, simboliza que houve uma guerra entre eles dia 19 de abril. E ela está tornando isso público. Então, eles provavelmente tiveram a Great War, dia 19 de abril de 2022, não sei. Ou eles brigaram feio em algum abril. E ela está lançando dia 19 de abril, que é o dia da independência dos Estados Unidos, contra a Inglaterra, para ela simbolizar que vai ser uma guerra pública este álbum. E ela está declarando a independência dela do Joe, que é um inglês, e ela é uma pessoa americana. Então, vocês conseguem entender o nível de inteligência dessa mulher? Essa mulher é muito inteligente, ela é muito talentosa, ela é muito brilhante. Gente, é por isso que eu sou fã dela. Porque, gente, não tem coincidência na carreira da Taylor. Tudo é milimetricamente orquestrado por ela e pelo time dela, certo? Tipo, óbvio, ela não trabalha sozinha, ela tem toda uma equipe ali para ajudar ela. Mas o fato de ela estar lançando no dia da independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra e dela ter a faixa número 5 do CD novo, chama So Long London, que é Adeus Londres, significa que essa data quer dizer que é o dia da declaração dela da independência com o Joe. Outra coisa que eu acredito piamente, gente, é muito claro que é a independência dela do Joe e tem muito a ver a ela também sair da Inglaterra permanentemente. Ela diz adeus à Inglaterra também e ela deixa isso claro aqui na faixa número 5. Quem é fã da Taylor sabe que a faixa número 5 é a faixa na qual ela é mais vulnerável, mais sincera e mais transparente sobre a vida dela. Todas as faixas número 5 são as faixas mais emocionais, mais autobiográficas de todos os CDs. Todos os CDs têm a faixa número 5, que é a faixa mais autobiográfica, mais emocional, mais transparente, mais vulnerável para a Taylor. Então, se a faixa número 5 é Adeus Londres, provavelmente ela vai falar aqui sobre, né, a independência dela, a volta dela da Inglaterra para os Estados Unidos, o término deles, né, ali a independência dela do Joe. Ai, gente, muitos detalhes, mas assim, empolgadíssima. O que mais? Já falei aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Já falei aqui do motivo do título, né? Ser pelo Joe. Já falei aqui que provavelmente esse álbum é uma continuação de Midnights a partir da situação do You're Losing Me. Então eu vou fechando aqui para eu já saber o que eu já falei. Já falei sobre o announcement, né? Já mostrei a capa aqui, então agora temos que falar sobre a tracklist, tá? Eu tenho aqui também alguns rumores, mas eu acho que esses rumores eu vou mostrando aqui conforme eu for falando da tracklist. Então vamos falar da tracklist, tá? Já falei aqui, né, da simbologia do dia 19 de abril, que é a declaração de independência dela, então vou fechar aqui também. E vamos lá. A tracklist foi mostrada aqui com essa contracapa, e a contracapa tem uns dizeres. I love you, it's ruining my life. Eu te amo, está arruinando a minha vida. Gente, isso aqui, ela tá falando que o amor dela por esta pessoa estava arruinando a vida dela. Por quê? A gente vai descobrir quando o CD saiu. Mas a gente já tem algumas evidências, né? Tipo, de novo, meus achismos aqui. Ele queria que ela se tornasse uma pessoa reclusa. Ele nunca apoiou ela publicamente. Ele nunca falou dela em nenhuma entrevista. Ele se recusava a falar sobre ela. A sensação que eu tenho é que ele não tinha orgulho dela. Sabe a música Tolerated? A música Tolerated era sobre como a Taylor estava se sentindo em relação ao relacionamento dela, mas para não chatear o dito cujo, ela disfarçou aquilo como se fosse ela inventando uma história sobre um casal mais velho. Se eu não me engano, ela fala que se inspirou no relacionamento ou do Charles com a Diana, ou o relacionamento de um outro casal famoso que tinha num livro. Mas, assim, publicamente ela disse que Tolerated
era sobre um casal que tinha uma disparidade de idade muito grande, que ela... Ou ela falou que era sobre o Charles e a Diana, né? Princesa Diana, Rei Charles, ou era um outro casal, não me lembro muito bem, mas ela falou que se inspirou num outro casal para escrever Tolerated. Mas eu acho que é uma daquelas músicas que ela não podia dar na cara que ela estava falando sobre um sentimento dela em relação ao relacionamento dela com o Joe. Então, com todo o brilhantismo do talento dela, ela escreveu sobre as próprias emoções disfarçada de inspiração sobre outra história. Esta é a minha opinião. Me diga aí nos comentários se você também acha isso, tá? Então, vamos fazer um paralelo aqui desta contracapa com a contracapa do Lover, porque tem muito a ver também. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Um paralelo entre a contracapa de Lover e The Tortured Poets Department. Em Lover tinha a frase de Cruel Summer, que é I love you, ain't that the worst thing you ever heard? Eu te amo, não é a pior coisa que você já ouviu? E eu te amo está arruinando minha vida. Sem contar que aqui ela está numa fase apaixonadíssima, olhando pra frente, né, meio que olhando pro futuro, imaginando como esse relacionamento poderia ser, como ela desejaria que isso acontecesse. Foto feliz, colorida, amor desenhado na cara. Aqui, gente, olha o contraste. É um desespero, é uma frustração que tá aqui. E também o fato dela tá assim, tipo, escorada, meio que frustrada, é um grande sinal. E o preto e branco também, isso quer dizer que, tipo assim, toda a cor da vida dela foi esvaída, né? Tipo assim, não tem mais a alegria, porque o amor está arruinando a vida dela. Então, essa é a mensagem que ela quer passar com este álbum. E é a mensagem mais importante que ela quer passar no álbum, por quê? Porque ela fez questão de botar na contracapa. Se ela fez questão de botar na contracapa, é porque é importante. Então, eu te amo e isso está arruinando a minha vida. É a mensagem que ela quer deixar com este álbum. Gente, isso é muito pesado. Muito, muito, muito pesado. Ao mesmo tempo que eu tô muito curiosa e empolgada pelo novo álbum, eu tô com muito medo. Porque, querendo ou não, eu gosto muito da Taylor e eu realmente gostaria que ela fosse uma pessoa super feliz, que nada de ruim acontecesse na vida dela. E saber que ela passou por um momento em um relacionamento no qual ela tinha esse sentimento tão ruim e pesado me deixa triste, tá? Sabe? Eu fico triste em saber que enquanto o mundo inteiro, né, tipo assim, nós fãs estávamos achando que ela estava curtindo o melhor amor da vida dela, ela estava sentindo que esse amor estava arruinando a vida dela. É muito pesada. Mas é o maior indicativo do tema do álbum. O tema do álbum vai ser sobre como este amor arruinou a vida dela, porque ela fez questão de botar essa mensagem na contracapa e isso é muito importante. Já é uma grande dica do que está por vir. E vamos lá analisar a track listing. Então, primeira música é o Fortnite, do featuring Post Malone, então é uma collab com Post Malone. E Fortnite é um termo em inglês, um termo muito, muito antigo, não é mais usado. Então pode ser que essa música tenha uma vibe de música antiga, porque ela usou um termo bem antigo que caiu em desuso já, que quer dizer 2 semanas, um período de tempo de 2 semanas ou um período de tempo de 14 dias. Então, algo aconteceu que durou um período de 14 dias, ou algo acontecia a cada 14 dias. Não sei muito como ela vai usar esse termo, mas Fortnite em inglês quer dizer isso, tipo, um período de 2 semanas ou um período de a cada 14 dias, né? A gente fala a cada 15 dias num termo mais comum, né? Mas as semanas têm 7 dias, então 2 semanas seriam 14 dias, não 15 dias. Então, aqui ela vai falar sobre um período de 15 dias. Será que é o período de 15 dias, o período de 14 dias, desculpa, um período de 2 semanas logo após ela ter falado pro Joe tudo que ela deixou escrito em You're Losing Me? Será que é esse período de 2 semanas, logo após ela ter falado para ele como ela estava se sentindo, de que para ela o relacionamento estava indo de mal a pior, que para ela ele estava a perdendo? Pode ser, esse é o meu chute, tá? É só um chute, só uma teoria. A gente vai descobrir a verdade dia 19 de abril.
Aí depois vem o single. Essa música aqui provavelmente a gente vai escutar antes de dia 19 de abril, porque é o single. Geralmente ela libera o single, né? A música, a letra e um vídeo, né? O vídeo da música antes do lançamento do álbum, que é o The Tortured Poets Department. A música tem o mesmo nome do CD, então provavelmente aqui ela vai falar sobre quem são esses poetas torturados. Aí aqui eu tenho muita dúvida. Se ela se declarou ali, né, nessa mensagem, se nessa mensagem aqui ela diz que ela é a presidente do clube do Departamento dos Poetas Torturados, então provavelmente vai ser uma autorreflexão, porque se ela fala que ela é a presidente, ela é meio que a líder deste departamento de poetas, então provavelmente vai ser uma reflexão do porquê que ela é uma poeta torturada e porquê que ela e provavelmente um grupo de amigos ou um grupo de músicos ou um grupo de pessoas do círculo dela são poetas torturados. São torturados pelo amor ou não? Então, essa música aqui pode ser tanto o motivo dela se declarar presidente de um departamento de poetas torturados, pode ter a ver um pouco com o Joe, pode não ter a ver, pode ter a ver com o círculo de amigos escritores, músicos e escritores de músicas dela, ou pode ser também em relação ao Joe, aí aqui eu fico muito na dúvida, porque parece que, como ela é a presidente deste departamento, vai ser uma autorreflexão. Vai ser uma autorreflexão dela com os amigos dela ou dela em relação aos próprios relacionamentos. Não sei. Vamos ver. Mas eu acho que vai ser uma autorreflexão com um pouquinho do porquê que os relacionamentos fazem com que ela seja uma poeta torturada também, né? Número 3 é, obviamente, sobre o Joe. My boy only breaks his favorite toys, né? O tipo, meu homem, né? Aqui ela usa boy e não man. Eu acho isso aqui muito interessante. Ela se referir a este homem que eu estou deduzindo que é o Joe Alwyn como garoto e não como homem. E aí depois ela vai macetar mais um pouquinho no número 14, que é the smallest man who ever lived, né? Tipo, o menor homem que já viveu. Então ela não considera ele homem mais, ele é um garoto. Então, talvez ela esteja aqui dando indícios de uma certa infantilidade da parte dele, até porque ela fala sobre brinquedos, né? Tipo assim, o meu garoto só quebra os brinquedos favoritos dele. Aí aqui, pelo título, eu deduzo que ela vai falar que o Joe é meio, né? A gente sabe que ela já deixou meio claro em algumas músicas antigas que ela achava que ela tinha que dar a paz para ele, né, em Peace, que ele tinha uns momentos blue, né? Tipo, blue em inglês é uma cor que reflete depressão, tristeza, melancolia. Então, que ele tinha essa aura melancólica e torturada. Ele tinha essa coisa meio depressiva, essa vibe meio depressiva. Então aqui ela fala que, tipo, o cara com que ela tá saindo só quebra os brinquedos favoritos. Então ela declara uma certa infantilidade da parte desse cara, ela chama ele de garoto e não de homem, e ele machuca as pessoas que ele gosta, né? Quebra os brinquedos favoritos. Então quer dizer que, tipo assim, se ele só quebra os brinquedos favoritos, quer dizer que ele machuca as pessoas que na mente dele ele gosta. Então, provavelmente ela vai falar sobre como ele a machucava, provavelmente psicologicamente, emocionalmente, tá? Não estou falando aqui de coisas físicas, estou falando de coisas emocionais, de como ele machucava, provavelmente ela e as outras pessoas ao redor dele que ele gostava. Mas ele acabava machucando essas pessoas. Down bad. Aí, down bad, em inglês, pode ser tanto o fundo do poço ou como tão apaixonada que a pessoa fica cega e acaba ficando triste de amor. E a Taylor, meio que em Gorgeous, ela dá a entender isso, né? Em Gorgeous ela fala, tipo assim, você é tão lindo que me deixa com raiva, você é tão lindo que me deixa triste. E o Down Bad pode ser essa tristeza, essa melancolia de um amor tão grande e tão avassalador que a deixava triste. Né? Tipo assim, é uma sensação tão gigantesca que em vez dela ficar numa felicidade estática, numa felicidade maravilhosa, ela acabava ficando triste, de amor. Ou pode ser, tipo, down bad, no sentido de, tipo assim, tá tão mal, tá tão na bad que tá no fundo do poço. Mas, de qualquer forma, tem uma conotação negativa aqui nessa número 4. Então, vamos ver aí no que vai falar.
Eu já falei um pouquinho sobre a 5, né? So Long London, Adeus Londres. Provavelmente a número 5 vai ser a música mais vulnerável e mais sincera sobre o término do namoro, que é quando provavelmente ela decidiu que ela não ia mais ficar com ele, catou as coisinhas dela, que ela morava com ele em Londres, e voltou para os Estados Unidos. Então, provavelmente a número 5 vai ser a música que mais vai rasgar, destruir, destroçar, despedaçar o meu coração. Provavelmente, se essa letra falando sobre o adeus que ela deu para Londres, no caso, o adeus ao Joe, né? Que é britânico, eles moravam junto em Londres. Se vier junto com uma melodia extremamente triste, gente, vai ser rios de lágrimas. Tenho que me preparar psicologicamente para So Long London, tá? Porque provavelmente vai ser a música que vai destroçar meu coração. Número 6, But Daddy, I Love Him. Essa música, número 6, provavelmente depois dela se despedir de Londres, ela voltou. A sensação que eu tenho com, né, o título das músicas é que realmente foi um termina e volta, ou briga muito feio, pede tempo, briga muito feio, pede tempo. Porque ela dá adeus a Londres e aí logo depois é uma música falando, dando a entender de que ela implorou pro pai dela pra convencer o pai dela de que ela realmente gostava dele. Tipo assim, mas pai, eu o amo. Tipo assim, pai, acredita em mim, eu amo ele. Sabe? E também, então aqui dá a entender de que essa música vai falar sobre como ela precisou convencer as pessoas ao redor dela. Eu não acredito que seja apenas o pai dela, apesar de aqui ter a palavra daddy. Provavelmente o pai dela já, neste ponto do relacionamento, já não ia mais com a cara do Joe. Dependendo do que estava acontecendo ali, o pai e a mãe dela provavelmente tentaram alertar ela, tipo, Taylor, não vai dar certo, mete o pé nesse relacionamento, porque a Taylor, ela tem também algumas músicas que ela faz referência aos pais, e aos pais alertando ela de que, olha, isso que tá acontecendo, ou isso que você tá fazendo não é muito bom. Tanto que em Dear John, na música Dear John, tem uma frase que fala My mother accused me of losing my mind, but I swore I was fine. Né? Tipo assim, a minha mãe me acusou de estar, tipo, ficando louca, mas eu jurei que eu tava bem. Então, na música Dear John, ela deixa claro que a mãe dela falou pra ela, tipo, olha, esse relacionamento não é bom pra você. Mete o pé, você tá ficando doida? Tipo, Mona, você tá maluca de ficar com esse fulano? A mãe dela alertou ela sobre o John Mayer. E aqui eu acho que vai ser uma música sobre isso. Tipo, sobre provavelmente o pai dela alertando ela sobre, tipo, olha, esse relacionamento não tá bom, não tá dando certo. O pai dela e provavelmente algumas pessoas ali ao redor devem ter alertado, mas ela estava, neste momento da faixa 6, aparentemente ela estava no momento de convencer as pessoas de que não, gente, não, vai dar bom. Eu amo essa pessoa. Vai dar certo, acredita, confia. Eu amo essa pessoa e vai dar bom. E também outro paralelo que eu vi algumas pessoas postando que eu achei super interessante é o paralelo do But Daddy, I Love Him com a história da Pequena Sereia, né? Tá aqui, ó. But Daddy, I Love Him é uma referência exata do filme, né, A Pequena Sereia, porque a Ariel desiste da própria voz para estar com o amor da própria vida. E a Ariel, no filme, ela fala essa frase pro pai dela, né, pro Tritão lá, ela fala, But Daddy, I love him. Tipo assim, pai, confia, eu vou deixar minha voz para trás, eu vou pro mundo dos humanos, porque eu o amo. E eu sei que tem também um contexto de que a Ariel já tinha uma certa curiosidade sobre uma predisposição de gostar dos humanos, e meio que a cereja no bolo, o motivo final dela abandonar a própria voz para ir para o mundo dos humanos foi o amor da vida dela. Mas ela definitivamente escolheu deixar a voz dela, deixar o poder de cantar para trás por causa dele, mais por causa dele do que pelos humanos. Então eu acho que essa música aqui também vai ser uma referência para o fato da Taylor ter deixado um pouco a carreira pública e também, gente, cercear a própria voz. A Taylor, como eu disse no começo do vídeo, até Reputation, a Taylor usava a voz dela tanto para cantar quanto a voz no sentido de dar voz aos sentimentos, escrevendo as músicas nos álbuns. Ela usava a voz que ela tinha, que era o talento e as músicas, a música dela, a escrita dela era a própria voz dela. Ela usava isso para
dizer para o mundo, para dar voz aos próprios sentimentos e dizer a versão dos próprios fatos. Ela usava isso como a voz, né? Não voz só no sentido de som, mas no sentido de conseguir se expressar. E ela abriu mão dessa ferramenta de expressão dela durante muitos anos, porque o Joe não se sentia confortável de ser uma figura extremamente pública. Então a Taylor começou a botar muito mais músicas com o sentido disfarçado, igual eu falei, tolerated. Ela meio que disfarçou dizendo que era uma inspiração em outro casal, ao invés de deixar claro que era sobre o próprio relacionamento, pra agradar o Joe. Então eu acho que But Daddy, I Love Him vai ser ela dizendo o quanto ela cerceou a própria voz, né? O próprio poder de se comunicar publicamente por causa dele. E aí, como ela estava cerceando a própria voz, o próprio poder de comunicação, as pessoas em volta dela com certeza começaram a falar para ela: Taylor, não, você não pode fazer isso com você mesmo, você não pode abrir mão da sua voz, né, do seu poder de se comunicar por causa de outra pessoa. E aí provavelmente ela estava super apaixonada, amando esse cara, e ao invés dela escutar essas pessoas que estavam falando para ela que ela não deveria abrir mão da voz dela por ele, ela, neste momento aqui da faixa 6, ela começou a tentar convencer as pessoas de que não, mas eu amo, mas vale a pena, não tem problema, eu abro mão aqui por ele e tudo bem. Então eu acho que vai ser esse paralelo sim, com ela abrir mão do próprio poder de fala, né, da própria voz por ele, porque ele não se sentia bem sendo uma pessoa extremamente pública. E também o fato dela ter que convencer as pessoas ao redor de que não, galera, olha só, eu estou abrindo mão, mas eu amo. E aí, o número 7, depois dela ter que passar por esse período de abrir mão da própria voz, convencer as pessoas de que não, galera, eu amo, tá tudo bem, confia em mim, vem Fresh Out of the Slammer. Slammer é uma gíria em inglês para prisão. Então aqui é tipo assim, acabei de sair da prisão. Então, o título é muito. Diz muito. E o fato. Ela podia ter escolhido várias outras palavras sem ser slammer. Mas ela usou slammer, que é claramente tipo assim: acabei de sair da cadeia, acabei de sair da prisão. Tipo, estou livre. Estou livre. Ela quis dizer estou livre aqui neste título. Então, ela saiu de uma coisa que ela considerava uma prisão. Isso aqui diz muito pra mim. Vai ser uma. Provavelmente vai ser uma daquelas músicas que vai dizer como ela realmente se sentia nesse relacionamento e como, quando o relacionamento estava no fim, ela já estava considerando esse relacionamento uma prisão. Número 8, Florida. 3 pontos de exclamação. Quando a Taylor usa os pontos de exclamação, tem algum significado. Tanto que em Are You Ready For It? Tan, 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 né? Ready For It tinha 3 pontinhos. E aí na música tinha esses tan, tan, tan. Esses pontos de exclamação é para marcar alguma coisa bem significativa. E é uma collab com Florence and the Machine. O que pode ter acontecido em Flórida, gente? O que eu vi na internet, eu particularmente não tenho uma teoria minha, da minha cabeça. Muita gente na internet tá falando que pode ser uma música tipo Long Live, uma música para os fãs. Por quê? Porque depois que foi tornado público o término deles, né? No começo do ano passado foi tornado público o término deles. O primeiro show depois que o término veio a público foi na Flórida. E os fãs acolheram muito ela. Então a teoria até então sobre Flórida é que provavelmente que pode ser uma música para os fãs, meio que dando a entender que agradecendo o apoio dos fãs depois do término ter se tornado público. Eu não tenho nenhuma outra teoria, então, tipo, é essa teoria que eu vou passar para vocês. Mas pode ser que não seja sobre isso, pode ser que alguma outra coisa tenha acontecido na vida dela na Flórida e que ela queira contar aqui. Number 9, guilty as sin? Tipo, uma pergunta, né? Então aqui ela tá falando assim, culpado como um pecado? Ela tá perguntando será que essa situação foi uma culpa como um pecado? Será que essa situação foi um pecado? Como ela veio depois da música Flórida, pode ser que esteja falando sobre o dito cujo Matty Healy
Porque quando ela teve lá quando ela deu uns pega no Mary Healy, que ficou público e tudo mais, o público achou o fim do mundo, como se ela tivesse, porque pro público ficou parecendo que ela ficou com o Mary pouquíssimo tempo depois de ter terminado com o Joe e que deu a parecer publicamente falando que talvez ela tivesse traído o Joe com o Mary, mas agora, depois de muitas músicas depois e depois desse tempo ter passado, a gente já sabe que ela terminou com o Joe muito antes de ter ficado com o Mary, com o Mary. Então aqui, será que ela tá meio que jogando na cara das pessoas? Tipo assim, será que foi um pecado meu mesmo? Será que eu realmente pequei? Ou será que é vocês que não sabiam da verdade? Pode ser, uma das minhas teorias é que pode ser sobre o Mary, tipo, ela deixando claro que não foi um pecado dela, que ela não chifrou o Joe com o Mary, e que ela ter ficado com o Mary nem foi um pecado assim, que ela nem é tão culpada. Ou pode ser ela falando sobre o porquê dela ter terminado com o Joe definitivamente. Será que ele cometeu um pecado contra ela? Será que foi um pecado dele? Será que ele fez alguma coisa muito ruim? Então aqui eu tenho essas duas teorias. Ou vai ser ela falando que o relacionamento curtíssimo que ela teve com o Mary não foi um pecado e por quê? Ela vai jogar na cara de todos nós, né, que não, ela não traiu o Joe, não, ela não estava com não foi um pecado ela ter ficado com o Mary porque provavelmente ela terminou com o Joe muito tempo antes. E aí vem uma das músicas que eu quero muito escutar, que é Who's Afraid of Little Old Me? Quem tem medo da minha antiga eu, né? No caso, a Taylor aqui está fazendo uma referência a Old Taylor, a Taylor que can't come to the phone right now because she's dead. Eu acho que a Taylor, a antiga Taylor, está vivíssima e ela vai usar Who's Afraid of Little Old Me para jogar as verdades na cara. E quem neste momento é um ex e ainda não tem um álbum declaradamente contra ele ou sobre ele. Contra não, contra é uma palavra muito ruim, mas sobre ele. E que provavelmente neste momento não tá passando nem Wi-Fi lá no UK. É Joe Alwyn. Então, então aqui ela está deixando, tipo assim, quem será que tem medo da antiga eu? Da antiga eu que escrevia sobre os ex e contava as minhas versões dos fatos? Quem? Quem? Né? O Joe. E esse Who's Afraid of Little Old Me lembra pessoalmente os Três Porquinhos. Na verdade, não é a história dos Três Porquinhos, mas a música sobre o lobo mau, que é Who's Afraid of a Little Bad Wolf, Little Bad Wolf, Little Bad Wolf, Who's Afraid of a Little Bad Wolf, na 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 na. Então, tipo assim, quem tem medo do lobo mau, né? Quem tem medo da antiga eu? Gente, e essa música vai ser um bálsamo da fofoca. Gente, eu amo quando a Taylor decide ser sincerona nas músicas dela. Então aqui provavelmente ela tá falando do Joe e como ele provavelmente estava lá implorando, tipo, não, Taylor, não conta a verdade nas suas músicas, não fale para o mundo o que eu fiz. Então, tipo, quem tem medo da antiga Taylor? Gente, vai ser um bálsamo e eu estou aqui com a minha pipoca para receber. Só que aí, a próxima música é um pouco oposto, sabe? A número 11 é I Can Fix Him. No, really, I can. Então aqui ela está se convencendo de que... Ai, meu Deus, grudei aqui meus cílios. Ela está se convencendo ou convencendo outras pessoas de que ela pode consertá-lo, né? Tipo assim, eu posso consertá-lo. Não, sério, eu posso. Então eu acho que aqui no restinho de tudo, ela ainda estava com aquela sensação que, gente, qual mulher, né? Quem nunca estava com uma pessoa que sabia que não era uma boa pessoa, que não estava num relacionamento muito bacana, mas que ficava se convencendo de que não, eu posso consertar essa pessoa, eu vou dar um jeito nessa pessoa, não confia. E é tipo assim, às vezes você fica tentando se convencer de que não, eu posso consertar esta pessoa, ela tem conserto. Não é completamente quebrada. Então aqui provavelmente ela vai falar de como ela tentou ajudar ele a sair dessa melancolia ou sair desse
dessa sensação de caos, né? Que aparentemente ele é um desses atores que se acha intelectualzão e que tem essa vibe meio que, tipo, pretensiosa. Então aqui é ela meio que dizendo que ela poderia consertá-lo. Não, sério, eu posso consertá-lo, eu posso torná-lo uma pessoa melhor. Mas como vem depois do Quem Tem Medo, né? Pode ser que aqui seja um período de término, ou então essa Who's Afraid of Little Old Me pode ser que não seja sobre o Joe e que volte a ser algo sobre o Scooter Braun e o Scott Borchera, tipo as pessoas que roubaram as músicas dela, né? Porque ela está regravando e fazendo muito sucesso com as regravações, então pode ser que ela tenha dado um respiro ali sobre as músicas sobre o Joe e voltado a tocar no assunto do Scooter Braun, Scott Borchera e o roubo das músicas dela. Então pode ser que aqui não seja sobre o Joe, né, essa número 10, e que seja aí sobre o fato dos donos, né, dos antigos masters dela terem medo dela. E pode ser também, eu acredito muito nisso, que possa não ser sobre o Joe e ser sobre o Scott Borchera e o Scooter Braun. Acho que pode ser, né? Quem tem medo da Taylor? Eles têm todos os motivos do mundo para ter medo da Taylor. Aí a número 12 é Love of My Life, né? LOML, Love of My Life. Com certeza vai falar de um amor, né? Porque o nome é Love of My Life, amor da minha vida. Pode ser uma música irônica, tipo assim, gente, não acredito que eu achei que este traste era o amor da minha vida. Ou pode ser uma música tipo Bigger Than the Whole Sky, tipo uma nova música triste sobre como ela achou que e depositou todas as fichas dela nessa pessoa, de que essa pessoa seria o amor da vida dela e acabou, infelizmente, tristemente, não sendo. Então pode tanto ser uma música triste, dramática, sobre como ela imaginou uma coisa positiva e não foi, ou pode ser uma música irônica, tipo assim, nossa, não acredito que eu achei que essa coisa, esse traste, um dia foi o amor da minha vida. E aí, número 13, I can do it with a broken heart. Aqui é tipo assim, eu posso fazer isso com um coração despedaçado, um coração quebrado. Eu acho que aqui ela vai falar um pouco sobre como foi ela ressurgir das cinzas e voltar para a carreira dela e voltar a ser uma pessoa extremamente pública e voltar a turnê, tipo assim, eu posso fazer isso, eu posso ter todo esse trabalho mesmo com o meu coração quebrado. Eu acho que vai ser uma música meio assim, tipo, ressurgir das cinzas como uma fênix. Só um chute. E aí, gente, vem outro bálsamo. The Smallest Man Who Ever Lived. O menor homem que já viveu. Essa música aqui vai ser o suco das verdades jogadas na cara. Aqui ela com certeza está falando mal de um cara que é imaturo, que é pequeno, que provavelmente não deu valor para ela, que ela julga que este cara é o cara mais pequeno, não no sentido de tamanho, mas no sentido de emocionalmente pequeno que já viveu. O que vocês esperam de uma música que fala que vai falar sobre o menor cara que já viveu? Tipo, o cara mais tem uma conotação de desprezível aqui. Tem uma conotação muito negativa quando você fala que é the smallest man, sabe? E aí vem The Alchemy. O que é alquimia, né? A alquimia nos, sei lá, na Idade Média e tal, era quando as pessoas que eram consideradas magos, né, tentavam transformar coisas sem valor em ouro. Então, a alquimia é tentar transformar algo sem valor em ouro, em coisa preciosa. Como a Taylor se refere ao Joe como ouro, como dourado, como muso, em várias músicas, eu acho que aqui é ela falando sobre a tentativa dela de transformar algo que não valia nada em ouro. E de como ela conseguiu entender depois que foi uma tentativa frustrada, porque ou, na verdade, provavelmente vai ser ela refletindo como ela enxergava algo como ouro e como super valioso, mas que ela, na cabeça dela, transformava este algo em ouro, mas que depois, no final do relacionamento, ela descobriu que não tinha nada de valioso ali.
que ela imaginativamente, ela na mente dela fez essa alquimia. Eu acho que vai ser uma música sobre isso, sobre como na mente dela ela fez essa alquimia de transformar algo que na verdade não valia nada em ouro, como ela acreditou psicologicamente durante muitos anos de que era ouro e que no final do relacionamento ela descobriu que ela só tinha feito um processo de alquimia, que ela só tinha feito um processo mental de transformar algo que ela descobriu que não valia nada em ouro. Só que ela só percebe que ela tinha feito essa alquimia na cabeça dela no final do relacionamento. Eu acho que essa música vai ser sobre isso e provavelmente vai ser uma música muito triste. Sobre como ela se deu conta de que ela tinha feito essa alquimia na própria cabeça. Provavelmente vai ser uma música, provavelmente, tá? Porque, óbvio, eu não tenho certeza de nada do que eu estou falando. Provavelmente vai ser aquele momento super triste de quando você se dá conta de que você supervalorizou um relacionamento que, na verdade, nem era tão bom assim. Nossa, gente, eu fiquei triste agora. Eu fiquei triste, eu nem escutei a música. Nossa, bateu uma tristeza aqui. Eu nem escutei a música ainda. E, na verdade, eu nem sei se a música é realmente sobre isso, mas só de imaginar que a música pode ser sobre isso já bateu uma bad. Aí vem Clara Bow, e aí a gente tem vários posts aqui relacionando. A Taylor claramente está dando indícios de que ela está na era Clara Bow dela há muito tempo. Clara Bow com a gargantilha relógio, Taylor com a gargantilha relógio. Clara Bow com essa maquiagem, a Taylor com a mesma maquiagem e essa cara aqui melancólica. Clara Bow com cara de entediada na cama, Taylor com cara de entediada na cama. Clara Bow com esses... Ela usava muito, né, esses headpieces. A Taylor também, ela já estava dando indícios dessa era Clara Bow dela há muito tempo. E ela é uma mastermind. Ela é uma mastermind. E a Clara Bow, ela aqui tem também um pouquinho sobre quem foi a Clara Bow. Clara Bow foi uma atriz de cinema mudo e muito famosa, que ela foi considerada a primeira It Girl, né? A primeira garota extremamente super famosa, que tudo que ela fazia parte dava dinheiro. Os produtores chamavam ela para tudo quanto é tipo de filme, porque sabiam que se ela estava no elenco, o filme ia dar dinheiro, ia fazer sucesso. E é um paralelo também com a vida da Taylor, né? A gente sabe que tudo que a Taylor participa dá muito dinheiro. No sentido de que só do nome dela tá lá, dá clique, dá burburinho, dá falação e consequentemente gera dinheiro para quem estiver usando o nome dela. E a Clara Bow, infelizmente, assim como a Taylor, ela tinha a carreira e o talento dela um pouco menosprezado, porque a mídia da época, né, a Clara Bow foi muito famosa na década de 20, né, 1920. A mídia deixava o talento dela um pouco em segundo plano para falar muito das fofocas da vida pessoal dela. Assim como acontece da Taylor. Não importa o quão talentosa a Taylor seja, a mídia sempre vai querer falar da vida pessoal dela. É claro que, como eu sou uma pessoa adulta, eu não eximo a Taylor 100% da pequeniníssima parcela de culpa. Porque a Taylor, desde o início da carreira dela, ela sempre escreveu sobre a vida pessoal. Então, se o objeto da carreira dela é escrever sobre a vida pessoal dela, não tem como também ela separar completamente a vida pessoal da carreira e não, se as músicas dela são sempre autobiográficas ou 90% das músicas dela são sobre ela, se ela usa isso como o objeto da carreira dela, né, a vida pessoal é o que tá na música, a mídia vai ter isso como uma desculpa para poder sempre falar da vida pessoal. É claro que hoje o nível que isso chegou é desproporcional? É muito desproporcional. É muito desproporcional o fato da mídia ignorar o talento brilhantíssimo da Taylor e só falar sobre quem ela tá namorando. Isso já passou do limite aceitável há muito tempo. Porém, eu acredito que o fato da Taylor escrever sobre a vida pessoal meio que joga um pouquinho de lenha na fogueira. Mas, obviamente, que eu não estou passando pano pra mídia, não é isso que eu quero dizer. A mídia já passou do limite há muito tempo sobre isso, né? Mas tem um pouquinho ali do fato da Taylor escrever sobre a própria vida. Mas qual que é o paralelo com a Clara Bow? A Clara Bow também
ficou extremamente famosa por causa da sua vida pessoal, sobre rumores sobre casamento ou no casamento. Rumores. Ó, esse rumor da Taylor ter casado com o Joe e aí a Tree Payne ter que ir a público e falar que não, gente, nunca houve um casamento da Taylor com o Joe, nunca teve um documento assinado em cartório, eles nunca casaram. Isso aconteceu com a Clara Bow. A Clara Bow há 100 anos atrás sofreu o mesmo rumor de que ela tinha se casado no papel escondido com o marido dela e não tinha casado. Só que aí acabou que no caso da Clara Bow, um tempo depois ela realmente casou com o dito cujo. E o relacionamento dela sofria muito escrutínio da mídia. A mídia focava muito no casamento dela com esse cara, e é o que acontece com a Taylor. Então, a música Clara Bow, com certeza vai ser a Taylor fazendo paralelos da vida dela com a Clara Bow. Eu acho que vai ser uma música estilo The Last Great American Dynasty, né, que é a música que a Taylor faz um paralelo sobre a vida dela e a vida de uma outra artista muito famosa, e aí no final a Taylor vai e compra a antiga casa dessa artista. Então essa música Clara Bow com certeza vai ser um paralelo da Taylor com a Clara Bow, até porque historicamente falando a gente já viu ali todos os paralelos. E tem uma música extra que chama The Manuscript. E aí eu tenho duas teorias na minha cabeça. Uma é que o que é um manuscrito? O manuscrito é meio que o original de uma história que algum escritor faz, e aí é meio que o original, é meio que o primeiro esboço finalizado daquilo que um escritor imagina que o seu livro, que a sua obra vai ser. Só que aí quando o escritor manda o manuscrito para a editora e aí passa pelas primeiras revisões, geralmente ele volta, o autor faz modificações e volta para a editora faz novas revisões, volta para o autor. Então assim, o manuscrito é o primeiro original sem revisões, é aquela história original sem o input de outras pessoas. Na minha opinião, uma das teorias é que, se for sobre o Joe, para fechar a história, para concluir a história do Joe, eu acho que vai ser tipo assim, a Taylor falando sobre o que ela imaginou originalmente que a história dela com o Joe iria ser, comparado com o que realmente foi. Eu acho que ela vai concluir esse capítulo romântico da vida dela, né? Esse capítulo sobre esse relacionamento, que foi um relacionamento longuíssimo, foram 6 anos, foi um relacionamento muito importante na vida dela. Eu acho que ela vai concluir o que ela quer dizer sobre esse relacionamento, dizendo pra gente o que ela imaginou originalmente que seria, o que acabou sendo e qual foi a conclusão. Então eu acho que ela vai fechar essa história contando pra gente a versão dela de tipo assim, olha, quando começou, eu imaginava que seria isso, isso e isso. Foi o manuscrito que eu escrevi para essa história. O manuscrito que eu escrevi era que ele era o amor da minha vida, que a gente ia casar, que a gente ia ter filho, que a gente ia ser feliz para sempre, né? Tipo, happily ever after. Mas acabou que ao longo do tempo eu fui descobrindo que aquilo que eu escrevi originalmente não era o que estava acontecendo. Pode ser esse tipo de música, tipo assim, para concluir essa história do Joe. Ou ela vai concluir a história do Joe no The Alchemy, na 15, e talvez o The Manuscript. Eu acho que não deu tempo, tá? Eu sinceramente acho que o The Manuscript vai ser a conclusão, porque ela deixou muito claro que esse álbum é sobre a história dos últimos 2 anos, tipo, até o final de 2023. Mas se deu tempo, o que eu acho que não deu tempo, porque, cara, pra ela, pro álbum ser lançado em abril, ela tem que ter entregue este álbum pronto até no máximo outubro de 2023. Ela já tava com o. Com o. Ai, gente, fugiu. O jogador de futebol, gente, meu Deus, o nome dele fugiu. Meu Deus do céu. Não posso ser considerado Swift. Esqueci o nome do namorado novo da Taylor. O jogador de futebol americano. Ela já estava com o jogador, com o. Acho que é o Kelsey, né? O Kelsey. Ela já estava com o Kelsey
antes de outubro do ano passado? Ah, eu tô meio perdida, né, nessa timeline. Deixa eu ver aqui. Começo do relacionamento Taylor e Kelsey. Travis Kelce, novembro de 2023. Deixa eu ver aqui. Jogador disse em entrevista que precisou ser de um cupido. Então, assim, eles estavam juntos já antes de novembro. Então, pode ser que deu tempo, como o The Manuscript é uma música extra, né? Uma música que provavelmente veio, ou foi a última música escrita pro álbum, ou muito próximo. Se ela escreveu The Manuscript como a última música, pode ser também que seja o manuscrito dela, tipo assim, uma nova história original que ela está escrevendo agora, e pode ser que seja uma música falando sobre o começo do relacionamento dela com Travis Kelce. Então, se eles já estavam namorando, né, ela com o Travis, estavam namorando antes de outubro do ano passado, pode ser que deu tempo dela enfiar uma música sobre o começo do relacionamento dela no final do álbum. Então pode ser que não seja sobre o Joe e que seja tipo assim, o manuscrito dessa nova história. Tipo uma música igual Begin Again. Tipo assim, I watched it begin again. Tipo assim, uma nova história, um novo manuscrito está surgindo. Eu estou começando a escrever uma nova história e tenho esperanças de que essa nova história seja boa. Então, na minha cabeça, eu tenho essas duas possibilidades. Ou vai ser a conclusão sobre a história dela com o Joe, ou vai ser sobre esse novo começo, esse recomeço, essa nova história que ela começou a escrever. Tipo assim, o manuscrito de uma nova história está sendo escrito. Pode ser. Ai, gente, tomara que seja a última. Eu não acredito muito, porque eu acho que não deu tempo dela enfiar uma música sobre o Travis neste álbum, porque para o álbum ser lançado em abril, ela tem que ter entregue para a gravadora para poder produzir já as cópias físicas há uns pelo menos 6 meses atrás. Então não sei se deu tempo, mas se deu tempo, porque a menina trabalha, a mulher trabalha muito. Se deu tempo, pode ser, ao invés de uma música triste sobre o Joe, uma música feliz e esperançosa sobre essa nova história. Eu espero que seja uma música feliz e esperançosa, porque olha, esse álbum vai ser destrocento, vai destroçar o meu coração e eu já tô assim, na expectativa de chorar horrores. Gente, falei horrores, fiz um filme aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São todas as minhas teorias, lembrando que é tudo teoria, rumor, baseado nos meus achismos para esse novo CD. Me diz aí o que você espera desse novo álbum. Você espera que realmente seja sobre o Joe? Você acha que os rumores estão indo pro lado certo? Quais são as suas teorias sobre as músicas baseadas nos nomes? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar, vamos fofocar e vamos segurar na mão um do outro aqui, Swifties, e esperar. Esperar abril chegar pra gente descobrir se a gente acertou ou não nas nossas teorias. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo, por chegar até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei se você gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho, todas essas coisas aí que a gente pede aqui no YouTube. E a gente vai continuar falando sobre Taylor Swift, as músicas dela, muito sobre livro aqui no canal, porque o tópico maior do canal são os livros. Nos próximos vídeos a gente se encontra. Tchau!